pessoal, então hoje vamos fazer uma resenha ligada ao gênero, vírgula, e nos coloca uma pluralidade de reflexão, ação e reflexão, segundo o livro didático Regina Célia Hall, Regina Célia, é o corpo conhecimento, flow, né? Mas agora vamos ver e gênero, corpo e conhecimento. É lógico, eu vou também trazer as minhas contribuições contemplativas. Compartilha aí, pessoal, ok? Viver e ganhar e deixar de ser feliz, amar e amar. Então é a pesquisa, é amar e amar constantemente, que é o conselho de treinamento. Ó, o irmão coloquei um negócio assim que na ponta assim, e coloquei algo assim, depois eu fiz um movimento que muitas vezes no campo atmosférico não atingiu ele e nem atingiu aonde não devia, não caiu, ou seja, não houve acidente. Então, quando nós treinamos o alvo, uma pesquisa, onde nós temos que pesquisar, vai havendo profundidades que nós olhamos como conseguimos fazer coisas extraordinárias diante do treinamento e as pesquisas. Então, estabelecer as fronteiras entre o seu interior e o mundo exterior, nos presentes ensaios, há surgimento não de um corpo, mas de vários, alguns apresentando nítido contraste àquelas noções históricas. O corpo como lugar de praxis social, teoria e prática, essa maneira de Romeu e Julieta, Julieta e Romeu, nessa linguagem sociabilidade, ok? E também nos coloca repercussões ligadas ao corpo, ao gênero e ao conhecimento. Lógico, Shakespeare, que coloca departamentos que relacionam o suicídio no final e essa anestesia definitiva. A maioria das vezes a pessoa vai ter aquela anestesia e nem repara, ou seja, que está tanto, ou seja, nesse êxtase de anestesia prática, que acaba, ou seja, perpetuando, conservando a sua própria morte nesses pareceres, ok? Então, a prática social, no contexto cultural, nos coloca fatores importantes, ok? Contextos importantes que relacionam essa calistenia. Eu falei sobre Paris, França, sobre a roupa, a identidade corporal, a cultura, o texto, o contexto, essa construção social, ou seja, coloca maneiras que nós podemos inscrever, fazer descrições ligado à maneira dos sinais, a união, as disjunções entre o mundo humano e o mundo natural, ou seja, o mundo humano e a natureza. Então, é lógico que o que deve ser e como fazer o ser para como deve ser para ser, é umas introduções ligadas a alguns autores que eu já coloquei o livro aqui exposto, ok? Então, um dos dois maneiras que nós podemos falar sobre teoria é sabermos sobre a prática. E a prática você vai entender a teoria. Então, podemos falar essa intimidade, esse casamento, ou seja, entre a cultura erudita e a cultura popular. E quando há essa dosagem, nós podemos citar vários autores aqui ligados a essa agência cultural, que é o próprio corpo e os seus significados mutantes, essa gravidade mutante, essa gravidade mutogênica, né, genérica, ligada à espécie, vai refletir sobre o conflito e a mudança histórica. E aonde há um conflito, há uma mudança. E aonde há mudança, há teorias mutantes, né, que chega aonde eu quero chegar. Essa estrada ligada à teoria potencialista, que a política de gênero é escrita em especial, ou seja, em claridade ligado à adaptação e também o aspecto também ligado a competições e cooperações. Então, nesse ensaio, nos coloca meios emergentes, que eu quero colocar aqui, sobre o corpo e gênero, ligado às aplicabilidades que eu falei sobre o canal. Nos coloca investigações de papéis do corpo e a sua praticidade ligada ao controle social. Aonde tem um controle social, tem uma maneira conveniente. Viver e cantar. Ou seja, então são maneiras e interpretações. Aonde é uma contestação, que vai ser contestado, contexto, há constelações.
nós olharmos as constelações, até as estrelas, tem nomes, né, que relacionam homem, mulher, algumas questões ligadas a horóscopo, ou seja, que nós temos que respeitar. Ou seja, que nós temos que ver que há essa maneira de uma anorexia nervosa cultural, que temos dificuldade de ouvir o só que nós gostamos. Nós queremos, assim, questões da nossa própria maneira de concepção de mundo. Então, a visão de mundo é a visão natural. Há um contrato social, né? Ou seja, quando você vai vendo essa natureza, quando você, a criança, aquela vontade que eu estava falando sobre querer movimentar, o querer correr, é a maneira que nós temos que respeitar o nosso corpo e também o estímulo e resposta entre os campos explícito e implícito. Ok? Então, os caminhos insidiosos que nos coloca fronteiras e também pesquisas frontais, horizontais, tripetes, né? Modo de dizer, tripete ligado ao quê? Ao eixo ligado ao tronco, a parte também inferior, também, que é a cintura pélvica, e a parte, né, bem baixa, bem profunda, a pesquisa tripé, ligado à questão de quê? Da região do hallux, tarso, quando a gente fala tarso, né, lembramos de Joanete, as teorias joaninas, aí vamos lembrar do próprio Comparato, Fábio Comparato, 2008, ele fala de teoria joanina, lembramos de direitos humanos. Os direitos humanos qual é? Então entramos na área de Bauman, né, nessas áreas também ligado à cultura das suas interpretações, que são caminhos bem que possam ser ligados à construção social, à sensualidade, que alienada e as suas consequências entre a mulher, o homem e o ser. Quando eu falei sobre Eric Fromm, é lógico, tem um ser, tem um livro O Ser e tem sobre a sobrevivência humana, né, que nos ensina o quê? Que é a maneira de relacionar, nos colocar uma maneira de sobreviver e ter uma construção, uma reconstrução ligado às questões de tentar resolver, querer resolver. E nesse resolver vai haver já um fazer. E esse fazer vai haver uma reflexão. Muitas vezes não conseguimos resolver, mas só indo até lá, ou algum local, ou a maneira que você vai se adaptar, independente que seja local de pureza, muitas vezes que as formas e as coisas são discutivas ou discursivas, nós temos que ter esse respeito próprio com o corpo, a maneira própria relacionado ao gênero, a classe, a etnia local onde estamos. Então, é local onde estamos, eu estou inserido aqui, local. É a questão típica, ou seja, local típico, você pode ver o ambiente, a sociabilidade, os meios que vão ser colocados, e os meios vão ser consequências do que está acontecendo atrás dos meios. E atrás dos meios são culturas, muitas vezes, nós temos que pesquisar, vai nos colocar batalhas muito grandes que vêm refletir sobre a subjetividade, o trabalho e subjetividade, né? E trabalho danado. Ok? Lembro tempos atrás, eu já falei aqui, sobre o rapaz reclamando, né? Ou seja, nas questões que ele estava fazendo nos campos operativos. A loja tem a legalidade para falar, já aconteceu comigo. Aí depois ele foi ver que ele estava fazendo uma obra, ou seja, algo contínuo, obra assim de trabalho operativo, que valia a pena, é lógico, em questões de capital. Ele podia até ter, mas em empreendedor havia uma grande extensão, fazendo parte dessa história, mas não sendo o porta-voz, né? Líderes para ser liderados. Mas ele viu que estava fazendo algo, um canal que relacionava o quê? O campo de objetividade, que ia ajudar bastante pessoas. Uma escola, que eu estava falando. Uma escola. Ou seja, uma escola que ele estava construindo ali junto com vários engenheiros ali, que eu falo engenheiros relacionados à engenharia corporal, que é o termo que Booker coloca ali nas introduções do livro, capítulo 1, capítulo 2, engenharia corporal, que é um termo ligado à cinesiologia. E relaciona os campos de alavanca, ângulo 45, 90 graus. Os desenhos são bem ilustrativos, são bem interessantes, porque é da década de 70 e coloca ali uma maneira bem pintórica, né, de um esforço, não como hoje tem a impressão, algo de imprimir, né, a imprensa, essa linguagem particular relacionado à época, né, que eu já falei. Então vamos lá. Então essas várias críticas nos relacionam a poderes. Viver, ou seja,
e N fatores ligados a essas composições.